Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi falar sobre poder de persuasão e venda. Como é que você faz para lotar a sua agenda? Como é que você faz para convencer o seu cliente que você é o melhor caminho para o tratamento estético dele? E como é que você faz para poder ser referência na estética e na aplicação de criolipólise na sua cidade? Então vem comigo, porque hoje nós vamos falar sobre agenda cheia, lucro e poder de persuasão. Bom, eu já falei sobre avaliação com vocês, mas eu preciso bater nessa tecla porque realmente é nesse momento em que você convence o seu paciente que você é o melhor caminho para ele. É quando você conversa com ele de uma forma que ele entenda o que você vai fazer e que ele perceba que você sabe sobre o que você está falando, sabe? Que ele sinta confiança em você. Que ele, quando te ouve falar, ele fala, cara, essa pessoa sabe, ela entende, ela sabe o que está me vendendo, ela pode me ajudar, ela pode resolver, né, os meus medos e os meus questionamentos. É isso que o cliente tem que pensar quando ele está com você na avaliação. Então, perceba que no momento em que você faz a avaliação nesse paciente, você está lidando ali com dores, principalmente. Então, o primeiro gatilho que você ativa nesse paciente é o gatilho da dor. O que é que dói nele a ponto dele te procurar e querer pagar pelo seu serviço e querer e te ver como uma referência, como alguém que pode realmente ajudá-lo, que pode realmente tirá-lo daquela situação aonde aquilo está doendo nele, tá? Quando você começa a enxergar o paciente dessa forma, quando você tem essa percepção de que o paciente te procura para resolver um problema, para resolver uma dor, e você realmente está disposto a resolver este problema e não só ganhar dinheiro, você começa a ter muito mais fechamentos depois que você faz a avaliação. Então, perceba seu paciente como um todo, entenda a história dele, o escute com calma, com tranquilidade. Abra 40 minutos aí da sua agenda disponível para receber este paciente e convencê-lo de que você é o caminho. E dessa forma você consegue fechar muito mais negócios, a vender muito mais o seu produto, tá? Então o poder de persuasão, ele só é válido quando você faz uma entrega realmente justa para esse paciente, entende? Quando a gente fala persuasão, não quer dizer que eu vou encurralar o paciente a fechar comigo, não é isso. Quando eu falo persuasão, eu quero dizer que eu preciso ter autoridade na hora de vender. Esse paciente vai olhar no meu olho e vai confiar em mim e no meu trabalho. Só que para ele confiar em você e confiar no seu trabalho, você tem que saber o que está fazendo. Você não pode ser uma pessoa que está ali só pelo dinheiro, tá? Então, claro, eu falo muito sobre lucrar, eu falo muito sobre ganhar dinheiro com estética, eu falo muito sobre como é que você faz para sair de X e ir para X ao quadrado em relação ao dinheiro, mas eu também falo muito que estética, ela tem que ser feita com amor, com carinho, com atenção. Porque ali você tá pondo a mão no paciente, você tá adentrando a história dele. Quando ele deita na sua maca, ele vai te contar se ele é casado, se ele é solteiro, se ela é casada, se ela é solteira. Muitas vezes ela vai abrir questões emocionais muito importantes para ela, porque aquele momento que ela tem, talvez seja o único momento que ela tem de atenção, de cuidado, de carinho. Então você tá lidando com seres humanos. Então, quando eu falo em persuasão, eu não tô falando só você persuadir para você ter esse dinheiro, não. Tô falando em você persuadir, você fazer sua venda, você ganhar seu dinheiro com toda honestidade, mas que você entregue algo de valor em troca, tá? Que você entregue algo que faça com que o seu paciente, seu cliente, ele saia dali e se sinta respeitado. Ele sinta que aquele dinheiro que ele investiu nele mesmo ou nela mesma é um dinheiro que está tendo um retorno emocional muito mais importante do que aquele valor mesmo, aquelas notas que ele te passou, aquele cartão de crédito que ele passou. Então, acho que o poder de persuasão, ele começa aí. Ele começa na genuidade que você tem em transferir o seu conhecimento, em montar um protocolo individualizado, em enxergar o seu paciente como um todo, para que você convença ele a fechar com você.
Então, hoje eu tô falando basicamente de estética integrativa, porque é isso que a estética integrativa faz, né? A estética integrativa, ela enxerga o outro, ela enxerga o problema, a dor do outro, ela consegue entender quais são as dificuldades, quais são os gatilhos que essa pessoa tem, que fazem com que ela às vezes desista no meio do tratamento, quais são as âncoras que puxam ela para baixo na hora que ela tá ali. Vocês vão ter pacientes que começam super empolgados, que fazem uma semana, 15 dias, 20 dias. Eu tenho pacientes assim, e depois vai abandonando aos poucos. E aí você tem que ter esse feeling, essa percepção de entender o porquê que o paciente está abandonando o tratamento no meio do caminho. Qual é o problema que ele está passando, qual é a dor que ele está enfrentando, que está fazendo com que aquela outra coisa seja mais importante que ele mesmo naquele momento. E às vezes ele te paga o procedimento e não faz nada do que foi proposto para ele. Isso também acontece muito. E se a gente começar a ter um feeling de entender o porquê que isso está acontecendo e tentar resgatar essa pessoa de volta para nós vamos começar a ter um público fiel, um público que ele é seu para sempre, tá? Eu tenho pacientes comigo hoje que estão comigo desde a época que eu atendia numa salinha que eu alugava. Na verdade, eu nem tinha sala, eu ficava alugando as salas que estavam disponíveis na clínica, quando eu atendia lá na cardioclínica. Então, assim, eu tenho pacientes daquela época, para vocês terem noção. E eu acho que eu percebi muito cedo que o que eu precisava era ouvir o meu cliente, entender a dor dele, que eu precisava ter essa sacada de que, é claro, o dinheiro é importante, mas o que eu vou oferecer para ele em relação ao tratamento vai além dos aparelhos, vai além de uma criolipólise, de um ultrassom, de uma eletroterapia. O que eu vou oferecer para ele, às vezes, é um apoio emocional, o que eu vou oferecer para ele, às vezes, é uma mão amiga, às vezes é só ouvi-lo, às vezes é deixá-lo calado durante 1 hora de sessão, recebendo meu cuidado, porque ali é o momento que ele e ela quer descansar, literalmente. Principalmente as mãezinhas, que a gente sabe que vem pra gente extremamente exaustas, muitas das vezes, né? Então, quando eu falo em poder de persuasão, eu quero frisar isso, tá? Eu vou convencer o paciente que eu sou o melhor para ele, eu vou ganhar dinheiro com isso, mas eu também vou oferecer para ele o melhor tratamento possível, tá? É uma via de mão dupla. Agora nós vamos falar o contrário, né? Teve vídeos que eu falei que para eu entregar resultado, o meu paciente também tem que me entregar resultado. Só que é uma via de mão dupla. Se eu tô sentindo que esse paciente não tá me entregando, eu preciso ter a percepção do porquê ele não tá entregando. O que tá fazendo ele vacilar com ele mesmo para que ele não tenha êxito nos seus resultados. Então, se você é aquele profissional que é muito inseguro na hora de fazer avaliação, que é inseguro na hora de vender o seu procedimento, fique atento a isso. Você ouvir o seu paciente com o coração já é o primeiro passo para você fechar um negócio, sabe? Porque ali a gente para de falar só de dinheiro e começa a falar de valor, falar de vida, de troca, né? Outra coisa importante que eu uso muito na hora de avaliar e convencer o paciente que eu sou o melhor para ele é dar espaço para que ele entenda aquilo que eu estou fornecendo para ele de informação. Então, assim, eu não passo valores pelo WhatsApp. Por quê? Quando eu passo um valor pelo WhatsApp, eu tô correndo um risco muito grande desse paciente não querer saber do procedimento em si, tá? Quando eu convenço o meu paciente a vir avaliar comigo, a minha chance sobe assim de 10 para 90% de fechar com ele, porque ele tá me vendo, ele tá me conhecendo, ele tem a oportunidade de entender o meu trabalho, eu tenho a oportunidade de conhecer esse paciente, entendê-lo e traçar uma estratégia que seja inteligente o suficiente para dar um resultado para ele. Quando alguém te chama, então, no WhatsApp e fala qual é o preço de tal coisa, o que você vai entregar para ele são informações que o façam se convencer de fazer uma consulta ou uma avaliação com você. Então, você vai responder: fulano, os nossos planos, eles são personalizados, não tem um preço fixo, e realmente não tem, tá, gente? Eu tenho, claro, uma média de preço, mas eu não tenho um preço fixo, porque às vezes eu pego um paciente que tem mais gordura do que flacidez, mais flacidez do que gordura, eu pego um paciente que
não tem nenhum caminho sobre reeducação alimentar e eu preciso inseri-lo nesse mundo. Ou não, eu pego um paciente que já vem pronto, já tá na reeducação, já tá fazendo atividade física, o que ele quer é só dar uma melhorada. Então é muito difícil você estipular um preço fixo para um tratamento que pode variar tanto. Então, como eu disse, é claro que eu tenho referências e parâmetros de valores, mas eu não tenho um preço fixado, porque é como se eu estivesse montando algo que é padrão, seguindo uma receita de bolo. Então, eu faço a mesma receita de bolo para o João, para Maria, para o Zé, para a Flávia, e isso não funciona, porque nós somos seres humanos diferentes, com dores diferentes, com tipo de peles diferentes, com déficit de vitaminas diferentes, com exames de sangue diferentes, com várias questões diferentes. Nós somos únicos. Então, como é que você vai pôr um valor único? Você até pode pôr um valor único, mas como é que você vai transparecer para o paciente que ele é igual ao outro? Você tem que ter esse feeling. Na hora que ele te perguntar, principalmente na rede social, qual é o preço de tal procedimento, tenha o feeling de convencê-lo a ir até você e fazer uma avaliação e te conhecer pessoalmente. Porque quando você convence ele a fazer uma avaliação e te conhecer pessoalmente, você tem a oportunidade de primeiro oferecer valor do seu trabalho e depois passar o preço. Porque ali, pessoalmente, você vai explicar para ele o quão agregador é o seu trabalho para a vida dele. Se você só passa o preço pelo WhatsApp ou pelo direct, esse paciente às vezes vai até achar um preço bom, mas ele não vai ter interesse nem curiosidade a mais de saber sobre o seu trabalho. Então é assim que eu lido com isso. Quando um paciente me pergunta na rede social, Fran, quanto é o Magic Lipo? A minha resposta sempre é, olha, não é um protocolo pronto, eu preciso te conhecer, saber do seu histórico, saber de você qual é a sua queixa principal, avaliar seu tipo de gordura, quantidade de gordura, para aí montar um orçamento para você. Vem fazer uma avaliação, vem me conhecer, vem conhecer o meu trabalho. E quando você faz isso, você tem uma chance muito maior. Se esse paciente, por um exemplo, fecha a avaliação com você, você já vai imaginar que ele ficou interessado naquilo que você falou com ele ali na rede social, certo? Então, dê essa chance, essa abertura para que o paciente te conheça pessoalmente. Não passe valor direto pelo Instagram ou pelo WhatsApp, porque você vai acabar perdendo muita venda dessa forma, tá? Outra coisa que eu acho muito importante na hora de vender o meu produto, né? De oferecer o meu produto e convencer o paciente que eu sou o melhor caminho para ele. É realmente eu ter uma estratégia, tá? Não é eu fingir que tem uma estratégia. Então, se eu olho uma gordura localizada que é mais compacta, eu tenho que ter uma estratégia para tratar essa gordura mais compacta. Se eu olho uma gordura localizada que ela é mais flácida, eu tenho que ter uma estratégia para tratar a gordura e flacidez. Se eu olho um paciente que está muito inflamado, que está com o intestino totalmente inflamado, eu tenho que ter uma estratégia para fazer uma destossificação intestinal adequada, tá? Se eu peço um hemograma para o meu paciente, eu tenho que ter o mínimo de noção e base na hora de interpretar esse exame. Então, mais uma vez, né, para eu agregar valor para esse paciente e poder colocar o preço que eu achar justo, eu preciso ser verdadeira com aquilo que eu tô fazendo. Eu realmente preciso entender sobre o que eu tô falando, porque senão ele vai sentir que você tá mentindo, ou ele vai sentir que você não domina tanto assim aquilo que você falou que domina. E aí a importância do estudo, aí a importância de bons cursos, aí a importância de investimento em você enquanto profissional da área de saúde e estética, tá? Eu sempre falo para minha equipe aqui, para as minhas meninas, que o conhecimento que elas adquirirem, ninguém mais tira dela. Então amanhã, se essas meninas quiserem abrir seu próprio espaço, eu tenho certeza que elas vão conseguir conseguir clientes, encher a agenda delas e realmente elas vão saber o que estão fazendo. Porque a minha equipe, por exemplo, ela é treinada. Ela não eu não mando, eu ensino. Você está fazendo ultrassom de alta por isso,
você tá fazendo ultrassom de baixa por isso, você tá colocando essa corrente por isso, você não pode colocar essa corrente por isso. Então, elas sabem exatamente o porquê, quando e qual parâmetro elas vão usar. Eu ainda gosto de montar minhas fichas, sou eu quem monta as fichas de todos os meus clientes, mas na minha ausência eu tenho certeza que a minha equipe está preparada para montar uma ficha, por exemplo, na hora de atender meu paciente, porque eu faço questão que elas entendam o que está acontecendo, qual é a fisiologia, o que está por trás daquele aparelho, daquele ultrassom de alta, de baixa, daquela eletrolipólise, daquela radiofrequência, daquela criolipólise. Por que eu estou fazendo a criolipólise em 2 áreas e repetindo a mesma área depois? Por que eu tenho que fazer a reperfusão? O que é uma dupla reperfusão? Elas sabem de tudo isso e eu acho isso importante, né? A sua equipe também está aí alinhada com você. Mas se você atende sozinho, eu atendi sozinha há muito tempo, né? Antes era só eu na clínica ali, né? Como diz, na época das vacas muito magras, eu era sozinha e ali eu entendia, eu precisava entender o que eu estava fazendo. Por que eu uso uma radiofrequência, por exemplo, a 40 graus? Por quê? Por que eu uso uma radiofrequência a 38 graus? Por que eu fico com a radiofrequência na pele do meu paciente por 15 minutos? Ou por que eu fico por 7 minutos? Quando eu fico 15 minutos, qual é o objetivo que eu estou buscando? Quando eu fico em 7 minutos, qual é o objetivo que eu estou buscando? É o mesmo? Eu vou ter a mesma resposta fisiológica desse corpo, 15 e 7 minutos, 40 e 38 graus? Entende? Então, o poder de persuasão, na verdade, ele começa no seu conhecimento. O quanto você sabe de estética? O quanto você consegue passar segurança e autoridade para aquele cliente que veio avaliar com você, suficiente para que ele feche com você e não com a concorrência. É sobre isso, sabe? Então, a partir do momento que eu tenho o conhecimento necessário, eu começo a fechar muitos pacotes e eu começo a ter uma agenda muito cheia e eu começo a ter uma lucratividade muito alta. E agora falando em criolipólise, eu já falei um pouquinho sobre grana, sobre o que alugar, quanto pagar na hora de alugar, mas falando um pouquinho sobre criolipólise, sem a menor sombra de dúvida, é o recurso não só mais eficaz e efetivo, mas também o recurso mais lucrativo que eu tenho hoje na estética, com toda certeza. E por que disso? Bom, vocês concordam que quanto mais resultado eu entrego, mais eu posso cobrar, mais eu posso agregar preço, né? E principalmente, mais eu consigo encher minha agenda, porque se eu dou um bom resultado, esse bom resultado se espalha para mais 10 clientes, ok? Então, a criolipólise, ela é hoje o nosso recurso não invasivo mais efetivo na hora de combater a gordura localizada, se feita de forma correta e bem feita. Então, portanto, é o recurso que mais me traz dinheiro. Não tem outro recurso que traga tanto dinheiro como a criolipólise, porque é o recurso que mais entrega resultado. Entendeu? Então, assim, pensa comigo, se não bate tudo isso que nós estamos conversando. Primeiro, eu agreguei valor. O que é agregar valor? Eu entreguei resultado. Portanto, eu posso colocar preço. Portanto, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, quando eu falo aumente seu faturamento em até 50% trabalhando com a técnica correta de criolipólise, eu não quero entregar só preço. Eu quero também te ensinar a entregar valor para esse paciente. Quero que esse paciente fale bem de você, eu quero que sua agenda fique cheia, que você seja referência na sua área de estética, de saúde, na sua cidade, que você saiba o que está fazendo e que você sim ganhe muito dinheiro com isso, lucre com isso, conquiste todos os seus sonhos, porque nós todos o temos, mas uma coisinha de mão dada com a outra. Valor, dinheiro, lucro e entrega de resultado. É isso que eu almejo para você, profissional. Quando eu falo aumente seu faturamento, eu te ajudo a aumentar o seu faturamento em até 50%, tá? Então, claro, estou falando de dinheiro. Gosto de dinheiro, do honesto, do trabalhado, do suado. Amo dinheiro. Mas antes do dinheiro vem o valor que você transmite para o seu paciente. Então, em resumo, persuadir o paciente e convencê-lo a comprar com você é fácil,
se você tiver as armas certas, se você tiver o conhecimento e a autoridade necessária. Não é difícil convencê-lo. Não é difícil, não é nem brigar com a concorrência. Eu não gosto de falar isso não, tá? Porque aqui eu tenho vários concorrentes muito competentes na minha cidade e eu os enxergo com muito respeito. Eu não os vejo como uma pedra no caminho, de coração mesmo. E se você faz o seu bem feito, vai ter público para você, vai ter público para a concorrência. O sol nasce no mesmo horário para todo mundo, exatamente no mesmo horário. É só você acordar cedinho que você vai pegar ele lá, igual a concorrência vai pegar também. Mas, óbvio, você tem que estar de olho no quais são as movimentações da sua concorrência, porque isso faz parte de uma estratégia de negócio. Mas eu acho que isso nem é a maior preocupação. Acho que a sua maior preocupação tem que ser a qualidade do seu atendimento. O que você está agregando na vida do seu paciente em relação a valor, mais uma vez, que você possa colocar preço para você poder ganhar mais dinheiro e lucrar mais, sabe? Então, eu acho que quando eu falo, eu ajudo profissionais a aumentarem seu faturamento em até 50%, eu estou sendo muito verdadeira, isso é muito possível. Muito possível. Dá para ganhar 30 mil, 40 mil por mês trabalhando com criolipólise facilmente. Só que antes disso, eu preciso passar pelo processo do aprendizado. Eu preciso saber o que eu tô fazendo, eu preciso ter certeza e autoridade daquilo que eu tô fazendo. E é esse o ponto-chave que eu quero que vocês entendam, tá? Eu quero que vocês ganhem dinheiro, mas eu também quero que vocês entendam e agreguem valor no trabalho de vocês. Como persuadir e convencer meu paciente a fechar comigo e não com a concorrência? Sendo honesto no meu atendimento, sabendo o que eu estou fazendo e tendo conhecimento suficiente para entregar o resultado que o meu cliente tanto procura, tanto almeja e que várias vezes ele ficou frustrado porque não encontrou em outro lugar. É assim que eu faço. É assim que eu convenço o meu paciente. Então, retrospectiva, não passe valor pela rede social, você vai perder tempo fazendo isso. Pelo contrário, convença o seu paciente, mostre para ele que o melhor caminho é que ele vá até você, que ele te conheça pessoalmente, para que você possa entregar para ele quais são as estratégias que você vai usar para melhorar a dor que ele sente em relação à estética, tá? Outra coisa, outra dica que eu quero deixar para vocês: deixem as redes sociais de vocês sempre aberta e principalmente muito explícita sobre tudo aquilo que você faz. Então mostre para o paciente da rede social quais aparelhos você tem, quais os recursos você usa, como eles são usados. Mostre para ele, deixe ele adentrar a sua clínica ou a sua sala de atendimento para que ele possa despertar a curiosidade. O que esse aparelho faz? O que esse aparelho faz? Porque quando ele desperta a curiosidade, ele vai te chamar. E quando ele te chamar, ele te dá a abertura para vender o seu trabalho, para vender aquilo que você acredita que vai trazer resultado para ele. Então, Instagram hoje é a nossa maior e melhor ferramenta, sem sombra de dúvidas. Seu Instagram, enquanto profissional, ele tem que estar aberto. Você tem vergonha de falar em público? Treine na frente do espelho, grave vários vídeos e não poste. Só grave, se assista, veja o que dá para melhorar. Quando vocês verem, já tá automático, vocês estão gravando assim numa boa e sem vergonha nenhuma. Mas se no começo você tem muita vergonha, faça vídeos sobre o seu atendimento, sobre os aparelhos. Mostre você mexendo em algum aparelho, congelando um abdômen. Mostre o básico para o seu paciente, para que desperte curiosidade, para que ele puxe assunto com você e você tenha a oportunidade de convencê-lo a fazer uma avaliação e fechar com você um tratamento. Isso é importante. A visibilidade que o Instagram nos traz gratuitamente é a nossa maior ferramenta e ela não pode deixar de ser usada. Então, convencer o paciente também começa na rede social, né? Ele acompanhar você, ver seu rosto, ver sua equipe, sua clínica, sua sala. Se você só tem um aparelho, se você só tem 2 aparelhos, não interessa o que você tem. Comece com o que você tem. Use o recurso que você tem. É devagarzinho mesmo, é degrau por degrau que a gente chega lá, né? A maioria, pelo menos, já começa com os melhores aparelhos, os melhores recursos, falando extremamente bem na internet. Todo mundo começa devagar, né? Antes, eu não sei se é esse o ditado, depois o Edson vai me corrigir, que é meu lançador.
antes mal feito do que não feito, ou feito do que não feito, não lembro. Ele usa um negócio desse aí. E eu concordo com ele. Antes fazer do que não fazer nada, né? Você acha que você tem mais chance fazendo o mínimo ou não fazendo nada? Você tem mais chance fazendo o mínimo, então faça o mínimo, mostre suas redes sociais, mostre o seu espacinho, mostre os aparelhos que você tem, mostre, nem que seja se você trabalha só com massagem manual, mostre isso também, tá? Então, quando a gente fala em te ajuda a aumentar o seu faturamento em até 50%, eu tô falando de te ensinar a avaliar seu paciente, eu tô falando em ensinar a como convencer meu paciente, mas tendo autoridade para isso. Eu tô falando a te dar segurança na hora de trabalhar todos os aparelhos, ou o único aparelho, ou o que você tiver disponível, inclusive as suas mãos, aí no seu espaço, na sua clínica. Eu tô falando a te dar segurança suficiente para trabalhar com todos os recursos que a estética te oferece, principalmente a criolipólise, mas também estou falando a te ensinar a reconhecer o campo biológico do seu paciente a ponto de traçar uma estratégia com o mínimo de recursos que você tiver. Então, aumentar o faturamento não necessariamente necessita de máquinas caríssimas, carérrimas, de compra de coisas caras. Não é assim que funciona. Se eu sei avaliar o terreno biológico do meu paciente, eu já estou a 1000 passos à frente da concorrência, porque a maioria não faz isso. A maioria não senta, não ouve o paciente, não pega seus exames, não avalia, não sabe do intestino do paciente, não sabe da alimentação dele, não sabe do histórico de ansiedade, de estresse que esse paciente tem. Se você fizer isso, que é o básico, você já está há anos-luz na frente do seu concorrente, eu te garanto. Isso é estética integrativa. Estética integrativa, ela, na verdade, trabalha a eletroterapia, que são os nossos recursos, nossos aparelhos, em segundo plano. O primeiro plano é o contato que eu tenho com o meu paciente, o retorno que esse paciente me dá e o quanto eu posso agregar na vida dele, mesmo sem usar eletroterapia nenhuma. Aí depois eu entro com a eletroterapia para potencializar. Então vamos supor que você não trabalha com nenhum aparelho estético, quer começar, por um exemplo, a trabalhar com criolipólise, que é o recurso que a gente mais fatura e lucra. Primeiro você tem que saber avaliar seu paciente para convencê-lo de que você é o caminho. Depois você aluga uma máquina e aí você começa o trabalho. Então, olha só, persuadir o paciente, você não vai convencer o paciente só porque você tem a melhor máquina do mercado. Vai por mim. Você pode ter a melhor máquina do mercado, mas se você não tiver o feeling de entendê-lo e de racionalizar, né? De ter a percepção do que é que você vai montar para aquele paciente, não adianta você ter a melhor máquina do mercado. Então não se preocupe com isso. Para ganhar dinheiro, a princípio, o que você precisa é ter conhecimento suficiente para passar confiança para aquele cliente que está na sua frente, para que ele feche com você. E aí o resto vai vindo aos poucos. Então, tá começando do zero? Aprenda a avaliar seu paciente. E aí eu te ensino como é que você aluga máquina, quanto você vai cobrar, o que potencializa esse atendimento, esse congelamento, o que não potencializa, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Mas a primeira coisa, com toda certeza, é conhecer aquela pessoa que está ali na sua frente. E depois o resto é o resto, tá? Hoje o vídeo foi mais um bate-papo mesmo. Queria falar com vocês porque essa é a experiência que eu tenho aqui no meu dia a dia, enquanto profissional, enquanto alguém que tem clínica, né? Eu com certeza ganho muito mais quando eu consigo resolver, por um exemplo, um intestino preso do meu paciente ou uma insônia do meu paciente, do que quando realmente eu levo ele para congelar. O congelar, a criolipólise, ela é secundária àquele valor que eu agreguei na vida dele, através do conhecimento que eu tenho, com toda a humildade. E é claro que eu tenho muito que aprender ainda, assim como todo mundo,
mas a eletroterapia, quando ela vem secundária àquilo que você faz olho no olho e planeja para o seu paciente, você está no caminho de encher sua agenda. Isso é estética integrativa, certo? Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre persuasão, sobre venda, sobre como convencer meu paciente. E aí, sim, como é que eu faço para lucrar na estética, tá? Tem vídeo aí pra trás, pra quem não assistiu, falando sobre dinheiro mesmo, quanto que eu pago pra alugar uma máquina, quanto é que eu vou lucrar com essa máquina. Aí eu falo exatamente de números. Hoje eu não falei muito de números, porque a ideia era que vocês entendessem essa questão de que para convencer meu paciente eu tenho que entendê-lo e enxergá-lo enquanto ser humano. Ok? Pessoal, qualquer dúvida pode deixar nos comentários, eu fico muito feliz em responder, e quando vocês deixam comentários, vocês abrem um leque para mim, para que eu possa gravar mais vídeos com aquilo que realmente interessa a vocês e que possa realmente agregar no atendimento de vocês, tá bom? Então, muito obrigada!